Olá, vamos falar sobre a Mesopotâmia, considerada um dos berços da civilização que nos deixou como legado o primeiro código de leis escritas da história, o Código de Hammurabi, civilização dos jardins suspensos da Babilônia, de Ciro, de Cambises, de grandes líderes. Vamos, no primeiro momento, identificar a localização desta importante civilização da Antiguidade Oriental. A localização, o Oriente Médio, mais precisamente numa região conhecida como a região do Crescente Fértil. Você pode reparar pelo mapa que essa região corresponde a uma área que ia do rio Nilo, no Egito, até os rios Tigre e Eufrates, abrangendo inclusive a região do Rio Jordão, região do Crescente Fértil. Ora, no caso da Mesopotâmia, nós temos a localização justamente entre esses dois rios, os rios Tigre e Eufrates. Aliás, a expressão Mesopotâmia nos remete a isso. A etimologia da palavra Mesopotâmia, meso, do grego, entre, Potâmia, do grego pótamos. No caso, rio, portanto, a região entre esses dois rios, os rios Tigre e Eufrates. Vamos agora falar um pouco sobre os aspectos econômicos dessa civilização. Trata-se de uma civilização, assim como a civilização do Egito Antigo, que desenvolveu o chamado modo de produção asiático. Neste modo de produção, nós temos as terras pertencendo ao Estado e nós temos como principal atividade econômica a chamada agricultura de regadio. E em que consiste essa agricultura? Ora, trata-se de uma agricultura que depende das cheias periódicas desses grandes rios, no caso da Mesopotâmia, dos rios Tigre e Eufrates. Esses rios, com suas cheias periódicas, depositam matéria orgânica chamada humus em suas margens, possibilitando, portanto, a sua fertilização e consequente desenvolvimento da agricultura. Porém, para melhor utilizar essas áreas, para controlar essas cheias periódicas, é necessária a realização de grandes obras públicas e, por isso, a servidão coletiva. A utilização da mão de obra de camponeses, também de escravos, de artesãos. No caso de camponeses e artesãos, a servidão por um determinado período para a realização dessas grandes obras públicas. A Mesopotâmia também se destacou pelo comércio. No caso, não podemos esquecer que a cidade da Babilônia foi um importante entreposto comercial da antiguidade. E também tivemos o desenvolvimento do artesanato, inclusive com destaque para a produção de tecidos. A sociedade mesopotâmica é uma sociedade estamental, ou seja, uma sociedade onde não há possibilidade de ascensão social. Uma sociedade, portanto, rigidamente hierarquizada, dividida em estamentos ou ordens. No caso, nós temos aqui uma pirâmide representando essa estrutura social mesopotâmica. No topo da pirâmide, o rei, logo em seguida, os sacerdotes, ricos comerciantes, ricos mercadores e os militares, os generais, no caso. Numa camada intermediária, vamos encontrar os artesãos e os camponeses e na base dessa pirâmide social, os escravos. Na próxima aula, falaremos sobre os aspectos políticos, culturais e religiosos dessa civilização. Não perca! É isso aí! Olá, vamos falar sobre a política na Mesopotâmia. Bom, uma forma de governo que se desenvolveu nesta importante civilização da Antiguidade Oriental foi a teocracia. E o que vem a ser uma teocracia? Basta, para entendermos o significado dessa expressão, analisarmos a etimologia desta palavra. Por exemplo, nós temos aqui theo, do grego Deus, cracia, do grego governo, poder. Portanto, o poder
político está nas mãos de uma divindade. Isso mesmo, em uma só pessoa nós temos o líder político, chefe político máximo, no caso o rei, e também uma divindade. Então o líder político também é considerado um deus, uma divindade. Daí a teocracia. Bom, de acordo com o período e com a região, nós tivemos fases distintas, com impérios distintos na civilização mesopotâmica. Por exemplo, na região sul, nós vamos ter, no período que vai de 2800 a 2000 a.C., o desenvolvimento do primeiro império da região mesopotâmica, que é o Império Sumério Acadiano. Recebe esse nome por causa dos povos que viviam nessa região, no caso, na região sul, os Sumérios e os Acádios. Destaque para o governo do rei Sargão I, que vai promover a unificação das cidades que compunham este império. Nós temos, num segundo momento, o chamado Primeiro Império Babilônico, de 2000 a 1600 a.C., Primeiro Império Babilônico, localizado na região central da Mesopotâmia e que teve como grande expoente o rei Hammurabi, imortalizado pelo código que leva o seu nome, o Código de Hammurabi, o primeiro código de leis escritas da história. Temos ao norte, no período que vai entre 1600 a 612 a.C., o chamado Império Assírio. Os assírios eram povos guerreiros, povos belicosos, inclusive temidos na antiguidade pela sua violência. Destaque neste período, no norte, desse império que se desenvolveu no norte, para reis, como o caso de Senaqueribe e Assurbanipal. E, finalmente, o Segundo Império Babilônico, entre 612 e 539 a.C., em que tivemos como destaque o rei Nabucodonosor. Inclusive, foi durante o seu reinado que se estabeleceu o chamado cativeiro da Babilônia. Os hebreus foram feitos como cativos na Babilônia. E este cativeiro babilônico, no caso dos hebreus, vai terminar justamente em 539 a.C., com o fim do Segundo Império Babilônico, quando Ciro II, rei dos persas, vai conquistar a Babilônia e vai promover a libertação dos hebreus que vão retornar à sua terra natal. Em relação aos aspectos religiosos e culturais, na religião, uma religião politeísta, ou seja, os mesopotâmicos acreditavam em vários deuses. Destaque para as divindades. Por exemplo, nós temos a deusa Ishtar, que era a deusa da fecundidade. Temos também o deus da Babilônia, Marduk, que, reza a lenda, teria feito o céu e a terra com os restos do corpo do dragão Tiamat. Eles também se destacaram na arquitetura. Nós tivemos, por exemplo, a construção dessas, como poderia dizer, como se fossem pirâmides com escadarias, essas construções chamadas zigurates. Essas construções estavam geralmente localizadas na região central de uma cidade e poderiam servir tanto para cerimônias religiosas como para a realização de atividades comerciais. Temos também os jardins suspensos da Babilônia, outro destaque da arquitetura mesopotâmica. Na escrita, a chamada escrita cuneiforme. A expressão cuneiforme vem de cunha, a utilização de uma cunha para gravar na pedra os caracteres desta escrita. Aliás, o principal exemplo dessa escrita cuneiforme, você pode inclusive verificar pela imagem, é este bloco de pedra, essa estela, contendo em escrita cuneiforme o primeiro código de leis escritas da humanidade, que é o Código de Hammurabi. Código de Hammurabi, que tinha como princípio a chamada Lei de Talião, cuja máxima era olho por olho, dente por dente. Em que consiste?
Um exemplo, se um construtor que construiu uma casa para um nobre, por exemplo, se essa casa, porventura, desabasse, matando o filho do proprietário, segundo a lei de Italião e o Código de Hammurabi, o filho do construtor também deveria morrer. Daí, olho por olho, dente por dente. Mas atenção, vale lembrar que esse código não era o mesmo para indivíduos de ordens, estamentos distintos. Você tem leis específicas para os estamentos inferiores e outras leis para os estamentos superiores. Obviamente que as leis para os estamentos inferiores, as camadas populares, as leis eram muito mais rigorosas. Temos também o desenvolvimento da astronomia e o desenvolvimento da matemática. Esta foi a civilização mesopotâmica, uma das mais importantes civilizações da Antiguidade Oriental. Ok? É isso aí.